Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Bem-vindo a mais um podcast Cevada com Plutônio, aquele podcast que tenta sempre trazer uma notícia diferente, um comentário, sobre assuntos diversos do nosso dia a dia e também da ciência e também da teologia. Hoje temos aqui como convidados os nossos já conhecidos amigos Rommel e Alex. O tema de hoje é Rússia e Ucrânia, aquela guerra que tem acontecido já há algum tempo, alguns anos já bem mais longo do que qualquer um poderia esperar. Na verdade, nem se esperava a guerra, quanto mais que fosse tão prolongada. E vamos comentar um pouco sobre isso, o seu histórico, o seu cenário atual. E antes de irmos para o programa, eu gostaria de lembrar que temos o Congresso de Cientistas Adventistas, que vai acontecer no NASP, em São Paulo, agora dos dias 17 a 19 de outubro. Tá bom? De 2025. Você não precisa nem ser cientista e nem adventista para participar desse congresso. Se você gostar de conhecer pessoas interessantes, temas interessantes, bater um papo, trocar ideias, de repente trocar até experiências profissionais também, experiências espirituais, você será muito bem-vindo e com certeza você vai encontrar muitas boas respostas e, melhor ainda, muitas boas perguntas também. Também a gente lembra que para aqueles que têm interesse em mandar resumos, para a publicação no Congresso, as inscrições estão abertas até 31 de agosto de 2025, tá bom? Entre em contato no nosso site dos Cientistas Adventistas e você vai ter mais instruções, tá bom? Antes de prosseguir, eu gostaria aqui de um alô aqui do Alex e do Rommel aqui para o nosso público. Salve galera, tudo bom aí, Ednardo? Boa noite, Romeu. Bom estar com vocês aqui de novo depois de tanto tempo, né? É isso aí, cara, bom ter você de volta. A gente tem aqui participado de alguns episódios, é sempre bom a gente estar de olho aí nas conjunturas internacionais, tem sido o tema que a gente tem compartilhado aí algumas vezes. Então, voltando aqui ao tema principal, esse conflito entre a Ucrânia e a Rússia, eu gostaria de pedir aqui para o Alex e para o Rommel comentar um pouco sobre o aspecto histórico da região, tá? É claro que a gente não pode voltar até a época de Adão e Eva, até a época de Noé, né? Também não precisa voltar tanto no tempo, mas eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre esse recorte histórico, esse recorte temporal, pelo menos, sei lá, de um século para cá, alguma coisa do gênero, para a gente poder ter um melhor panorama dos eventos atuais, tá? É um comentário que eu sempre faço, é o seguinte: aqui é claro, a gente tem discussões e o pessoal fala, mas isso faz 100 anos, isso faz 50 anos, isso não cabe. Gente, quando a gente fala em contexto histórico, 100 anos foi semana passada, tá? Eu sempre gosto de lembrar que, por exemplo, meu avô, Luiz, nasceu em 1909, quer dizer, ele nasceu 116 anos atrás. E, obviamente, o que aconteceu com os meus avós influenciaram meus pais, influenciaram a mim e com certeza vai influenciar minha filha também, pelo menos 3 ou 4 gerações, como a Bíblia fala, né? Então você esperar que um conflito seja só resumido nos últimos 5 anos, é necessário você rever seu ponto de vista, tá? Então, voltando um pouco no tempo, Alex e Rommel, o que vocês poderiam dividir aqui com a gente sobre esse aspecto histórico, geográfico ali na região? Tá bom. O Ednardo, ele coloca algo muito interessante nesse aspecto do contexto histórico, porque assim, a gente muitas vezes olha para uma guerra como essa da Ucrânia e fica meio pensativo, né? Você, poxa, a Rússia já é o maior país do mundo, os caras estão ali com território de sobra, mal dão conta dos problemas que eles já têm lá, eles têm vários outros conflitos lá na Chechênia, Transnistria e outros lugares lá, e para que eles vão arrumar essa confusão, essa treta aí com a Ucrânia? Agora a questão é que esses problemas ali entre Rússia e Ucrânia, eles já vêm de um certo tempo. Tem episódios aí chave, muito polêmicos no século XX. Se pesquisar por um negócio chamado Holodomor, que é na época do Stalin, há muita polêmica em torno disso aí, uma época de uma fome arrasadora na Ucrânia. Houve uma República Soviética da própria Ucrânia, logo no início ali da União Soviética. A Ucrânia sempre foi um país muito estratégico do ponto de vista de fornecimento de alimentos, de recursos naturais, né? Ela é uma grande planície, uma grande pradaria ali, muito fértil, terras muito férteis, então é um lugar muito estratégico. E o alinhamento nos últimos anos aí, com uma certa expansão da OTAN, rumo aí ao leste europeu, veio acirrando as tensões e esses conflitos vieram se intensificando. A gente conversando aqui um pouco antes de começar, dizendo que essa guerra que a gente está vendo começou em 2022, mas a gente já tem episódios aí em 2014, né, a tomada da Crimeia e tal.
Então a gente vê esse expansionismo russo e essa sede por comando, por controle ali, que abrange a Ucrânia, porque a Ucrânia está num ponto estratégico hoje, como um bastião russo, assim, de proteção diante de uma OTAN que parece querer encostar ali perto do território russo. E assim, talvez o ouvinte precise ter uma familiarização um pouco com a OTAN, né? A OTAN é a Aliança Militar do Atlântico Norte. Eu costumo dizer que a OTAN é meio que os Estados Unidos vigiando de perto a Europa, né? Então a gente vê muito sabor de Guerra Fria nessas coisas, né? Você pensa, poxa, mas essas tretas de Estados Unidos e Rússia já não ficaram lá para trás, lá no Rambo 2, né? Isso aí já tem muito tempo. Mas não tem tanto tempo assim. Como o Ednardo falou, 100 anos na história é muito rápido, né? Então, esses resquícios da Guerra Fria continuam. A Ucrânia se tornou um país independente com a ruína da União Soviética, né? E depois que se esfacelou o final da União Soviética, a Ucrânia ficou com boa parte do arsenal nuclear russo e se desarmou voluntariamente. Então, alguns criticam esse ponto também, que a Ucrânia se tornou vulnerável ali para esse expansionismo russo, que parece que nunca está satisfeito, né? Então a gente percebe que essa guerra ela está num contexto ali de um tabuleiro bem complexo e ainda escombros dos conflitos do século XX, né? Segunda Guerra, Guerra Fria e coisas assim, e acabou resultando num conflito, como foi mencionado, não era esperado, não era desejado, causou muitos problemas, muitas pessoas deslocadas, quase 1 milhão de mortos e feridos, e agora começa a se desenhar algum acordo, né? A gente teve recentemente aí o encontro do Trump com o Putin, né? Então, na hora que os Estados Unidos entram no negócio, a coisa parece começar a querer se ajeitar, se alinhar, e a gente tem visto aí desdobramentos que podem levar, espera-se, a uma conclusão desse conflito. Muito provavelmente com a Ucrânia sendo o lado assim um pouco mais perdedor. E aí a gente conversava aqui um pouquinho antes também sobre alguns detalhes aí sobre esse conflito, características de ocupação, de dominação de um território já consolidado pela Ucrânia como país, como Estado nacional, mas apesar de tudo isso, nos acordos aí, e aí você vê como parece uma coisa assim contraditória, né? Falando aqui sobre resquícios de Guerra Fria e tal, e a gente se alinhando, se aproximando de um acordo entre as superpotências, no caso, Estados Unidos e Rússia, mais favorável à Rússia que você esperava que fosse o inimigo dos Estados Unidos, né? Então nem sempre é fácil essas análises, porque há sabores políticos aí também, há desenrolares de quem está ocupando o poder no momento, mas nos últimos anos a gente tem visto um fator mais estável sobre essa questão de ocupação do poder, que se chama Vladimir Putin, né? Vladimir Putin que está no poder aí já há um bom tempo, veio alternando com Medvedev, né, como primeiro-ministro e presidente e tal, mas ele está no poder aí há muito tempo e envolve também os aspectos da sua continuidade aí. Então acho que essa análise ela é complexa, mas me parece ser um conflito mais próximo de se encontrar alguma solução, ainda que seja uma solução mais negativa para a Ucrânia e provavelmente a preponderância russa nesses acordos finais. Mas tudo pode acontecer também, né? Pode haver mais desdobramentos da guerra, a gente torce para que se resolva esse ano ainda, mas precisamos aguardar aí definições finais e esperar para que isso se amenize, né? E esse sofrimento todo que tem acontecido por ali para o povo ucraniano e para o povo russo também, de certa forma, mas mais concentrado na Ucrânia, né? Houve alguns ataques pontuais em locais estratégicos militares. A guerra se estendeu mais do que se imaginava, se esperava um gigante russo tratorando a Ucrânia muito rápido, mas não foi isso que foi visto. E agora a gente espera que haja uma solução aí minimamente capaz de amenizar esses impactos tão ruins de uma guerra para todo aquele povo ali. Bom, eu acho que é um cenário, assim, tão complexo, teria tanta coisa para dizer que eu tenho medo, assim, de um programa a gente não conseguir, assim, dar uma pincelada adequada, né. Mas acho que foi muito bacana isso que o Romeu trouxe. Eu só queria complementar, fazer assim, alguns adendos, Romeu e Dinardo, para a gente entender o que que é essa guerra e o que que a gente está discutindo aqui especificamente, né. Como o Romeu falou muito bem, ali no final da Guerra Fria, quando caiu a União Soviética, né, aí tinha o Pacto de Varsóvia ali e tal, a Cortina de Ferro, aquelas nações todas ali.
A Ucrânia ela tinha cerca de 1.900 ogivas nucleares, tá? Dentre as quais quase 200 eram o que a gente chama de ICBM, né? Que são mísseis balísticos intercontinentais. Ou seja, aqueles mísseis que a gente vê nos filmes, né? Que de repente o cara tá lá no Kansas, tem umas vaquinhas lá, daí abre um buraco no chão e sai um foguetão lá de, sei lá, 30, 40 metros de altura, indo para outro continente, né? Destruir alguma cidade em outro continente aí com armamento nuclear. Então a Ucrânia tinha muitas armas nucleares. Aí, naquele momento da queda da cortina de ferro lá, da queda da União Soviética, eh, houve um movimento muito grande no mundo dizer assim, olha, agora não tem mais Guerra Fria, agora vamos acabar com essa coisa toda aí de guerra nuclear, né, e tal. Tá todo mundo morrendo de medo, né? A crise dos mísseis em Cuba e tal foi um exemplo ali que a gente quase apertou o botão do final do mundo ali, né? A gente fala o plural majestático aí, né? Mas Estados Unidos e Rússia. Mas assim, vamos desarmar todo mundo, vamos. Aí o que se prometeu para a Ucrânia naquele momento? Né? Estamos falando aqui de início dos anos 90. Prometeram-se duas coisas para a Ucrânia. Primeiro, o apoio econômico, tá? Porque o bloco soviético todo estava muito baqueado e principalmente pelo fato de que eles não estavam acostumados com isso e iam ter que agora conviver no cenário global capitalista, né? Que só isso aí já seria um podcast em si só. E a segunda coisa que eles haviam prometido é proteção. A Ucrânia disse assim, pô, mas eu vou desarmar aqui, né? Vou jogar minha arma no rio e aí agora o que eu vou fazer? Eu disse, não, fica tranquilo que a gente vai dar apoio econômico para você e a gente vai dar apoio militar. Só que o apoio econômico, né? Alguns criticam, dizem que não foi tudo aquilo que os ucranianos haviam esperado e o apoio militar simplesmente não veio. E isso se provou em 2014, quando a Rússia simplesmente tomou conta da Crimeia e ficou por isso mesmo, ficou barato. Então, o que está se propondo agora, e esse acordo aí foi muito interessante, esse acordo não, essa reunião, né, essa cúpula do Putin lá no Alasca com o Trump, aí você vai perguntar assim, por que o Alasca, né? Bom, pega o globo, né? Não pega o mapa mundi, aquela projeção planisférica, né? Pega o globo terrestre mesmo, você vai ver que os Estados Unidos e a Rússia fazem fronteira, por incrível que pareça, justamente ali na região do Alasca. Então ali eles consideraram, apesar de não ser um território neutro, ele é território americano, o Putin aceitou, né, e foi lá para tentar, assim, fazer um acordo de paz aí mediado pelos Estados Unidos. E aí até acontece uma coisa muito interessante, porque a hora que o Putin pisa no chão, passa um bombardeiro B-2, né, que é aquele avião que parece um morcegão, né, aquele bombardeiro invisível, e vários caças F-35, que hoje são os caças mais novos. Não são os mais poderosos, mas são os mais novos, passam voando. E os dois presidentes, eles passam pelo meio de uma esquadrilha de caças F-22, né? Então, tipo assim, ó, fica muito claro que o Trump aproveitou aquele momento ali para dar uma, tipo assim, ó, como fala em inglês, flexing the muscles, né? Tava ali mostrando os músculos, ó, eu sou o cara que eu vejo o poder dos Estados Unidos, né? Então, aquela pressão toda. Mas, interessantemente, o Trump, ele faz uma proposta para o Putin e depois para o Zelensky, que aparentemente é uma coisa muito positiva apenas para a Rússia. Qual que é a proposta aí do Trump? Que a Rússia fique, de fato, com territórios que ela já tomou nessa invasão da Ucrânia e que o Zelensky aceite isso e acabou a guerra, né? Só que assim, é uma proposta que a Ucrânia só perde, ela não ganha absolutamente nada com isso. A Ucrânia ela teve um débito gigantesco, né, de vidas, tanto militares quanto civis, e teve perda de territórios, né, a Crimeia já tinha sido perdido há 10 anos atrás, e agora um bom trecho, várias vezes maior que a Crimeia, está ameaçado de ser perdido aí, né? Então, assim, a Ucrânia só perde com essa proposta. Então, tipo assim, ó, a Rússia é mais forte que você, ela foi lá, tomou, né, o seu território e, cara, e se dê contente que ela não tomou tudo, então você ainda vai ficar com a parte. Agora a pergunta é a seguinte, a Rússia já fez isso com a Crimeia. A pergunta que vem na sequência é, cara, daqui 2, 3, 5, 10 anos a Rússia vai vir aqui e vai tomar o resto? Então é só a Rússia vir aqui e fazer uma guerra aqui e ela sai ganhando, ela leva o que ela quer? Tipo assim, todo mundo que é pai sabe que a gente não faz isso nem com criança, né? Que é a melhor forma de você mimar uma criança. Agora imagina com um estado superpoderoso como a Rússia. Então assim, é um cenário bastante delicado,
né? A Rússia, por sua vez, ela tem alguns argumentos e tal, e um dos principais argumentos da Rússia é que aquela região lá que hoje está tomada, né, que eles estão reivindicando, que a proposta dos Estados Unidos para que seja essa região seja transferida para o território russo, né, essa região, o discurso, né, do governo Putin é que é uma região praticamente de russos, né, que é uma região aí que ela é colonizada por famílias russas, se fala russo nesse local e tal, né? E isso tudo é verdade, o Putin tá correto, né? Só que isso é só uma parte da história, né? E aí eu quero fazer uma referência que é o que o Ednardo perguntou no início, né? Por que a Rússia, que é o maior país do mundo, tá lá incomodando a Ucrânia? O que ela tanto quer? Bem, assim, a gente não tem a pretensão de ter todas as motivações do governo russo, mas a gente já pode imaginar algumas coisas. A Rússia, apesar de um país muito grande, um país muito gelado, né, e uma grande parte ali da Rússia, ela é ocupada por montanhas, por regiões congeladas, né, das quais a Sibéria faz parte também, né, a famosa Sibéria, matas de tundra que são assim extremamente pobres do ponto de vista agrícola, né? E essa região ali que hoje está dominada ali, que é mais ou menos adjacente à Crimeia, né? A Crimeia fica bem no sul ali no meio, é uma ilha no meio do Mar Negro, ou uma península, né? Essa região aí reivindicada agora, ela é Donetsk e Lugansk, né? Que ficam ali mais ou menos no leste, sudeste ali da Ucrânia. Essa região, ela tem é uma região muito industrializada, tá? Ela tem indústrias importantíssimas ali e é uma região onde sabe-se que tem depósitos de terras raras, né? Existe ali, por exemplo, lítio, titânio, né? O titânio, que é um material extremamente caro, é que os Estados Unidos quase que tiveram que dar um golpe econômico lá para surrupiar titânio da Rússia na época da Guerra Fria. Então é um material valiosíssimo, muito usado na indústria bélica, né? Principalmente a tecnologia de ponta, e ali materiais que são usados para fabricar componentes de alta tecnologia. Então isso tudo ali tá sob disputa agora nesse momento, e são territórios ucranianos. Mais ainda, essa região ela funciona como uma linha de defesa para a Ucrânia. Se a Ucrânia entregar essa região para a Rússia, ela vai não só estar perdendo território, mas ela vai estar meio que entregando o muro da casa dela para a Rússia, porque ali estão montadas as fortificações, muitas fortificações ucranianas, e que têm conseguido segurar o avanço russo. Com todo o poder, né, com toda a força da Rússia, a Ucrânia, claro que logicamente apoiada fortemente pela Europa e também pelos Estados Unidos, principalmente no governo anterior, ela está conseguindo sustentar com isso, mas está conseguindo sustentar. Se ela entrega essa região, a Rússia avança pelo centro da Ucrânia, que é uma região de planícies, tá? E não tem nada que impeça a Rússia de chegar rapidamente à capital, né? Que fica ali mais, e as cidades importantes aí também, sendo que Kiev ela fica já bem mais a oeste. Mas assim, uma marcha russa por essa região aí seria bastante rápida devido à característica geográfica e à ausência, né, de fortificações militares assim significativas, né? Então isso seria algo prejudicial para a Ucrânia sob múltiplos aspectos. E eu quero fazer um disclaimer aqui, o Romeu e Dinardo aqui, que assim, eu estou me manifestando muito claramente contra essa investida russa, e não é por nenhuma questão ideológica, não, é por uma questão de direito internacional mesmo, né? Hoje a Constituição do Brasil, por exemplo, que muitos consideram uma Constituição muito moderna, muito humana, ela proíbe a guerra de conquista, né? Por exemplo, o Brasil não pode chegar lá e dizer assim, eu vou anexar o Uruguai porque eu estou com vontade de expandir meu território. A Constituição proíbe a gente de fazer isso. Então, e nós julgamos que esse é o melhor, que esse é o mais justo entre os povos. Então, seria uma hipocrisia eu olhar para a Rússia, que invade a Ucrânia, e dizer assim, não, que está tudo bem, que é direito deles, ou eles fazem o que quiserem. Não, nós temos uma Constituição, da melhor forma de direito internacional, que veta esse tipo de coisa. Então, quando eu olho a Rússia simplesmente invadindo a Ucrânia por uma questão de cobiça, ou então assim inventando desculpas esfarrapadas, né, que nem eles próprios acreditam naquilo lá, para justificar uma invasão, é realmente algo condenável, tá? Então, assim, eu não posso ser imparcial no sentido de achar que isso é uma questão indiferente, né? Que cada um faz o que acha melhor, né? Assim, do ponto de vista do direito internacional, a Rússia, ela cometeu um crime, né? Ela foi lá e roubou, né? Ela invadiu e assaltou
um país menor, mais fraco, que estava desarmado, né? Aquele desarmamento que aconteceu lá, hoje, como o Romeu falou, muita gente critica, né? Porque eles comparam muito com a Coreia do Norte, que a Coreia do Norte é um país pequeno, fraco, pobre, só que eles estão armados até os dentes, eles têm arma nuclear lá. E ninguém mexe com a Coreia do Norte porque sabe que vai dar ruim, né? Então as pessoas dizem, olha, a Ucrânia deveria ter feito a mesma coisa, né? Porque eles tiraram o armamento nuclear deles e agora a Rússia foi lá e fez o que fez. Então, assim, diante de todo esse cenário, né, da Rússia se aproveitando de um país que foi desarmado, né, e que não vai entrar na OTAN, na minha opinião, não vejo um clima para isso, porque isso geraria uma tensão gigantesca e talvez até um estopim para uma guerra aberta, né, entre Rússia e Ocidente, né, e a Rússia aí muito provavelmente apoiada nos bastidores pela China, né, que não é de se desprezar. Então, assim, eu acho que a Ucrânia não entra na OTAN e a Ucrânia está lá sozinha. Claro que ela está recebendo esse suporte todo do Ocidente, mas com a mensagem do Trump agora, recentemente, né, nas últimas semanas, pode ser isso, apenas um possível forecast, que as pessoas dizem assim, olha, a Ucrânia, assim, pode chorar as pitangas, chora mesmo e tal, é para chorar, mas assim, não tem o que fazer, a gente vai parar de apoiar você vai ter que entregar esse território e lamentamos muito, mas é a vida. Né? Então, assim, pode ser que caminhe para esse sentido se a torneira do dinheiro e das armas, né, ocidentais realmente se fechar. Bem, a gente teve algumas ponderações sobre o cenário geral, né, um pouco do cenário histórico, um pouco do cenário atual. E, Alex, Romeu, o que é que vocês conseguem ver de impactos gerais? Por exemplo, a gente sabe também que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por boa parte da produção de comida e também de fertilizantes, dentre outros elementos. Também a Ucrânia, aquela região, é passagem de gasodutos, oleodutos, enfim, como foi falado ali, é uma região muito importante, né. Além de fora, claro, as perdas de vidas e de gastos que esses 2 atores têm tido nessa guerra, como essa guerra tem influenciado o mundo de outras maneiras, tá. No aspecto econômico, político, como é que vocês veem isso? Pois é, a gente olha para o mundo, assim, para a história, século XX e tal, né? Tudo bem, a gente teve algumas guerras nos Balcãs, né? Ali na Sérvia, Bósnia e tal, nos anos 90, mas esse conflito agora é o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A gente achava que isso não iria acontecer mais, né? Que as coisas iriam estar resolvidas e o grande temor, tanto é que se organizou toda uma estrutura em função disso, né? Criou a ONU, teve alguns mais otimistas aí, né? Que se chegou a se falar até sobre o fim da história, né? Depois do fim da União Soviética e tal. Mas a gente percebe que o ser humano sempre consegue decepcionar as expectativas positivas, né? E aí a gente vê essa guerra acontecendo ali, num lugar tão estratégico, tão importante, né? Tão bem posicionado, acesso ali a muitos recursos naturais. Esse aspecto do gás, ele é extremamente sensível para a Europa, envolve muito da questão de aquecimento no inverno, a subsistência europeia está muito relacionada a isso, e o gás russo e todas essas coisas aí são muito estratégicas, né, para a Europa. Então, assim, a gente está falando de um conflito que tudo bem, tem a sua importância ali localizada, mas que gera impactos no sistema internacional, né? E a gente, justamente em função disso, percebe aí os países se mobilizando e agora os Estados Unidos presentes nessa negociação, nessa busca pelo final do conflito, e isso pode acarretar problemas, né, no preço de commodities, valor dos alimentos, uma certa exportação de inflação, né, mas também a influência ali nos arranjos regionais ali entre Europa e Ásia, né. A gente percebe novas alianças aí sendo formadas, esse aspecto da geopolítica que é sempre muito tenso, e isso pode refletir, com certeza tem refletido, né, para a economia internacional e tal. Então, assim, é um conflito que não é apenas uma notícia de telejornal, né? É algo que pode realmente trazer um impacto forte para o mundo real, obviamente mais do contexto europeu, mas hoje, como está tudo muito interligado, globalizado, alcança muito mais as pessoas em todo lugar, inclusive a gente por aqui. A Rússia está, e aí pode até ter um outro braço para uma outra análise de um outro tema aqui, que é a questão do BRICS, né? A Rússia está nesse grupo aí, então, num aspecto assim, de um grupo que envolve aqui o Brasil, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Toda essa outra polêmica agora presente sobre a questão
tarifária, o questionamento do dólar como moeda global e tal. Então a gente vê essas complexidades, né? Ao mesmo momento que a gente vê os Estados Unidos apoiando ali fortemente uma demanda russa aí na guerra da Ucrânia, a gente vê os Estados Unidos brigando com um bloco no qual a Rússia está presente também, se mobilizando ali, que é o caso do BRICS. Então a gente percebe que essa complexidade das relações internacionais, ela tem essas múltiplas facetas, né, e que geram impactos que alcançam a vida real, a economia real, impactam a vida das pessoas, e justamente por isso que a gente torce para que esse conflito se encaminhe para um final mais tranquilo, né, apesar de todas as dificuldades e tal, mas a gente sabe que sempre pode haver novos desdobramentos, porque é o jogo do poder, né? Quem está no poder quer continuar no poder, e aí a guerra bélica militar, ela pode até cessar, mas continua a, a guerra da informação, a guerra das alianças e tal. E o Alex mencionou aqui também todos esses detalhes de segurança nuclear e tal, que hoje também, apesar do direito internacional ter todo um aparato de normas e tal, mas muitas vezes isso é esquecido, é deixado de lado, e infelizmente acaba resultando nessas coisas que geram tragédias, como foi e tem sido essa guerra, né? Tem alguns pontos interessantes aí, Leonardo, porque assim, como eu falei antes, o território russo é um território, ele tem as suas virtudes, sem dúvida nenhuma, né? Mas é um território, apesar de grande, muito, muito difícil, né? Ele não é um território assim muito reconhecido aí pelas suas belezas naturais e pela sua capacidade, né? Enfim, de sustentar e de produzir. A Ucrânia, por causa da posição geográfica dela ali, o clima temperado ali, a questão da geologia também da Ucrânia, favorecem para que ela seja um dos maiores produtores, né, de grãos do mundo. A gente está acostumado a pensar no Brasil como o celeiro do mundo, e de fato é, mas o Brasil, e algo que eu aprendi com a guerra na Ucrânia, inclusive, é que as nossas terras, elas não são tão boas quanto as terras ucranianas, por incrível que pareça. A gente tem muito sol aqui e tal, mas a nossa geologia aqui, o tipo de terra que a gente tem aqui no Brasil, que assim, é muito vulcânico, e o nosso clima, principalmente tropical, faz com que o nosso solo seja muito ácido, via de regra, né? E a Ucrânia, ela tem, por natureza, né, por concessão divina, e a Ucrânia tem uma grande vantagem lá, que ela tem praticamente, ela é um país fundado em cima de adubo, porque a terra da Ucrânia é uma terra muito equilibrada, um solo muito propício para a produção de produtos de clima temperado, né? Exemplo do trigo aí. Então, o impacto de uma guerra na Ucrânia, né? Ele se fez já sentido aqui no Brasil, né? Por causa da questão do adubo, né? Importado. E aí o Brasil é extremamente dependente de componentes aí dos fertilizantes, né? Fertilizantes, e aí isso só veio à tona quando a torneira secou, né? Então, assim, o impacto econômico é grande. Aquilo que vocês comentaram um pouco antes ali sobre surpreendente, né, que os Estados Unidos, né, estão meio que alinhados com a Rússia, né? Assim, não é tanto de surpreender, porque assim, já houve uma polêmica toda de alguns anos atrás. Eu não quero entrar no tema, no mérito da questão, porque realmente é um assunto muito polêmico e, enfim, né, se a gente entrar e comentar esse assunto vai gerar aí mais lágrimas que sorrisos. Mas houve, assim, denúncias constantes, né, e marcadas, suspeitas muito grandes levantadas aí da influência da Rússia nas eleições americanas, né, por meio de manipulação aí de redes sociais, criação de bots, etc e tal, né. E hoje eu diria para vocês que existe um alinhamento muito grande, né, entre não necessariamente as duas nações, mas os dois governos, o governo Trump e o governo Putin, né, porque eles compartilham de muitas visões, eles têm muitas visões em comum ali, né? Então, assim, aquela questão do nacionalismo, aquela questão, assim, o discurso, pouca gente sabe, né, porque a gente está um pouco mais afastado aí da Rússia, mas o Putin tem usado como um dos discursos aí para legitimar a guerra na Ucrânia, tem usado a questão da religião, tá? Que é algo que tem se feito cada vez mais presente no mundo ocidental também, né? Então, assim, a religião tem sido uma das justificativas, uma das legitimações, né, da Rússia para a invasão da Ucrânia. E, inclusive, existiram frases de Putin no passado, né, no passado recente, no sentido assim, por exemplo, olha, vamos livrar, né, a nossa nação da influência ateísta da Ucrânia, alguma coisa nesse sentido.
Então, existe um alinhamento ideológico, tá? A Rússia foi, sim, o arqui-inimigo dos Estados Unidos ali até a queda da União Soviética, mas a partir de então, apesar de um país muito diferente, existem muitos pontos de tangenciamento. Aí, e alguns deles são esses, né? No nacionalismo, a religião. O Putin também usa muito a questão da família e usa, né? Diz que a Ucrânia é um governo lá, o governo Zelensky é um governo imoral e tal, né? Então vai todo para um alinhamento ideológico, né? Que, repito, ele não é um alinhamento de nações, mas é um alinhamento de governos, né? Então, assim, até não surpreende essa proposta do Trump, né? Que ele elaborou aí no sentido aí de acabar, né? Com a guerra. Mas assim, é tipo alguma coisa que é alinhada com o pensamento, né? Político, ideológico dele, né? E assim, e até leva a gente suspeitar, né, se realmente não há algum tipo de favorecimento, haja vista essa proposta ser tão desfavorável, né, aos pleitos aí da Ucrânia nesse sentido. Então, assim, eu falei ali na minha fala anterior, né, perdão pela repetição, aí, na minha fala anterior eu disse que o Putin tem alegado que aquela região toda lá do leste ucraniano é uma região russa, e de fato ele tem razão, é mesmo uma região assim, massivamente russa, mas é uma região que ela apoiou o Zelensky, tanto nas urnas aí na eleição do Zelensky, quanto durante a manutenção aí dessa guerra, né? Então foram feitos ali referendos e tal, e aquela região ela se manifestou terminantemente contra a ideia de ceder aqueles territórios para a Rússia. Então, assim, até um pouco surpreendente, mas não deixa de ser notório, né, que apesar de ser uma região com uma fala muito russa, né, com a língua ali, a influência muito forte da língua russa, a etnia, né, ali são descendentes efetivamente ali de famílias russas e tal. Apesar disso, essas pessoas se manifestaram contra a cessão dos territórios, né? E 75% da população da Ucrânia é contra a cessão de territórios, a menor concessão que seja, para a Rússia. Então, assim, o Zelensky, nesse momento, né, apesar aí de todo o impacto econômico para o país e tal, aquela questão toda, aceitar esse acordo seria algo muito difícil para ele, porque além de sair assim com uma derrota muito clara, né, nessa negociação, ele ainda não teria também o apoio dos seus eleitores, ele ainda não teria o apoio da população, né? Haja visto que, como eu falei, 75% da população é contra ceder territórios para a Rússia, né? E e mais uma vez, né, seria possivelmente só questão de tempo até que a Rússia viesse e tomasse daqui a um X anos, né, mais algum espaço ali. Então, assim, os impactos dessa guerra, sim, eles já se fizeram sentir no mundo todo. A Rússia, né, como todos sabem, ela está com severas sanções econômicas, tanto ao país quanto a personalidades também, a pessoas, né, que são sancionadas aí, e são impedidas de movimentar capital, né, em países ocidentais. Essas sanções, elas complicam muito a vida do Brasil, né, como o Romeu falou, por causa do BRICS, eh, que a gente, enfim, querendo ou não, pelo fato de o Brasil ser parte do BRICS, né, a gente acaba tendo algum grau de proximidade, né, de relacionamento aí com países que são, no caso da Rússia, que é sancionada, né, e a China, que é hoje talvez o grande arqui-inimigo dos Estados Unidos, né. Então assim, essa guerra sim, ela afeta a gente, não é, como vocês falaram muito bem, né, não é algo que você vê lá na televisão e diz: "Ah, pois é, né, olha o que está acontecendo lá do outro lado do mundo", né, não. Ela tem efeitos aqui, né, seja no preço dos alimentos, seja na dificuldade da gente importar insumos agrícolas, seja aí, nas negociações do BRICS, né, que acabam incomodando. É possível sim, é possível que a nossa posição no BRICS é algo que incomode os Estados Unidos, tá, e isso tenha motivado aí a aplicação da lei Magnitsky, que, né, para o nosso ministro aí do Supremo Tribunal Federal, pode ser um dos fatores que está envolvido, né. A gente tem ali essa questão de haver, que seria um outro tema de podcast aí também por si só, que é esse abandono do dólar, né, como moeda padrão,
né, como funding e lastro aí nas negociações entre os países aí do bloco do BRICS. Aí isso é uma coisa que deixa os Estados Unidos extremamente irritado, né? Então, esse envolvimento, né, nós temos por um lado, né, um envolvimento ideológico entre os governos da Rússia e dos Estados Unidos nesse momento, mas por outro lado, né, amigos, negócio à parte, a parte econômica, realmente, Estados Unidos também tem interesses econômicos que são contrários aos interesses da Rússia e do BRICS, né, ao mesmo tempo, e isso sim causa um impacto, né, no nosso dia a dia, e a gente pode ver isso, por exemplo, né, no aumento da taxa de juros, de uma maneira um pouco mais indireta, mas ainda pode estar sendo influenciado um pouco por isso. A gente está com juros altíssimos hoje, aí passando de 14% ao ano, a nossa taxa básica de juros, né? E com certeza esse cenário todo, né, de convulsão mundial aí, pressões inflacionárias e tal, isso, sem dúvida nenhuma, tem algum tipo de influência dessa situação geopolítica aí que está configurada, né? O pessoal do Choque de Cultura, né, que é um programa de humor que eu acompanho, um dos personagens fala o seguinte, que um pedaço de pau é arma do diálogo. Na verdade, quando você tá com um pedaço de pau na mão, todo mundo senta para conversar, né. Então, uma coisa interessante nesse conflito é que, primeiro, a Rússia é uma potência nuclear. Nós vamos começar por aí, é uma autocracia, tá, então o Putin, ele tem amplos poderes, ele tem um tipo de poder que nem mesmo o Trump ou qualquer presidente do Ocidente tradicional tem, nem o Zelensky tem no seu próprio país. Então, quando você lida com autocracia, a palavra do cara é a última. Então, por exemplo, não adianta fazer pressão em cima da Rússia se quem manda no fim das contas é o próprio Putin. Não é à toa que, por coincidência, tantos adversários dele têm caído de janela, né? Esse tipo de coincidência, né? Então, quer dizer, qualquer tipo de pressão sobre o país pouco reflete, porque meio que a palavra final ainda é do Putin, né. Então eu imagino que, é um tipo de negociação bem mais delicada. E como o Alex falou, tem muito morde-a-sopra, né, porque o Trump colocou um monte de, sanções econômicas contra a Rússia, né, um monte, e para todos os efeitos não tem sido tão efetivo quanto se esperava. Até porque um comentário que sempre é feito é o seguinte: como está sendo feita sanção econômica em mais de 70 países hoje, 70, acaba que essa turma começa a fazer um clube entre si. Rússia, Irã, você vai ter Coreia do Norte, você vai ter um pouco a China. Então você tem uma relação grande ali entre esses países. Como é que eu vou dizer? Não de amor e ódio, porque amor e ódio é uma palavra muito forte, para mim fica mais entre pessoas, né? Mas relações conflitantes, né? Então você pode ter, por exemplo, Estados Unidos e Rússia, né, uma relação interessante, né, aparentemente mais concordância na questão da Ucrânia, para o fim dessa guerra. Na verdade, ela só não acabou ainda porque o Zelensky se recusa a entregar terras, né, territórios, né, mas é a insistência desde o começo do Trump e do Putin. E, por outro lado, em outras pautas, podem ser que eles discordem amplamente, né. Então, a gente tem que entender também que entre países são as inúmeras, configurações de interesses diferentes. Então aqui a gente é inimigo, ali a gente pode conversar um pouco. Mas eu gostaria que vocês falassem também da Europa. Como é que está a Europa, especialmente o bloco econômico europeu, nessa questão toda? A gente viu que nessa última reunião o Zelensky procurou tentar se aproximar da Europa, né, para tentar ter um apoio, para evitar pelo menos, talvez não a perda da guerra, pelo menos uma perda menos humilhante. Então como é que vocês veem a Europa nesse cenário? A Europa manifestou grande preocupação aí com essa cúpula, né, entre o Putin e o Trump lá no Alasca. Tanto é que o Macron, e outros líderes europeus foram para lá, né, e tal, com a intenção, né, de realmente de fazer uma: "Ô, espera aí, vocês estão discutindo uma coisa que não é só interesse de vocês, a gente também tem interesse nisso e a gente é poderoso também", né. Então a Europa vê isso com muita preocupação, porque a Rússia invadindo um país, né, que está mais alinhado com o Ocidente, é um sinal, né, de que, quem sabe, né, pode ter outros, né, pode haver outras invasões. Então, imediatamente aí a gente já tem uma movimentação, assim que a Ucrânia é invadida, já começa muito rápido uma movimentação da Escandinávia, né, para entrar na OTAN. Quem estava meio em cima do muro parece que tomou a decisão rapidão, né, e foi correr atrás disso.
Aliada a isso, com a política do governo Trump também agora com relação à OTAN, tipo assim, olha, eu sempre fui o patrono aqui, né, da OTAN, e tipo assim, a OTAN o que que é? Estados Unidos e seus amigos, ponto, né? É isso, é Estados Unidos e seus amigos. Então, assim, eu não vou mais ficar bancando, eu não vou ficar mais dando dinheiro aqui e tal, e aí dá uma mensagem de enxugamento de despesas também com a OTAN, né? E assim, a gente não vai entrar na questão se está certo, está errado, até que ponto está certo, até que ponto está errado, mas o fato é que a Europa entendeu o recado. E a Europa aprovou para esse ano, né, a partir desse ano, gastos gigantescos de bilhões, centenas de bilhões de euros para um rearmamento da Europa. Por quê? Porque eles entenderam que não vão poder ficar para sempre contando com o apoio militar e financeiro dos Estados Unidos para a defesa deles. A mensagem do governo Trump foi muito clara, né? Disse, olha, vocês têm que investir um percentual mínimo, né, do PIB de vocês em defesa. E muitos países ali, muitos membros da OTAN não estavam investindo esses valores, né? Então isso é fato. E aí muitos passaram realmente a aumentar a sua participação aí na defesa e tal, mas a Europa está se armando até os dentes, tá? E assim, claro que para você se armar não é simplesmente ter o dinheiro, é você construir tanques, você construir navios, você construir caças, você construir sistemas de radar, defesa antiaérea, sistemas de inteligência, data links, satélites e todo esse ecossistema aí que gira, isso aí leva anos, né? Mas assim, o fato é que os fundos já foram aprovados, o orçamento já foi aprovado, né? Então, isso é muito significativo, porque em grande medida nós estamos numa nova corrida armamentista, né? Então, assim, havíamos pensado, tá, que com o fim da Guerra Fria, assim, o mundo estaria entrando em um período aí de paz e prosperidade, né? Só que não. Hoje a gente vê com uma escalada de conflitos aí ao redor do mundo, a gente pode citar Irã, a gente pode citar a Ucrânia, pode citar Israel, né? Ali tem umas tretas aí envolvendo ali o Mar do Sul da China, enfim, né? Tem a Coreia do Norte também, que de vez em quando, né, dá umas pirulitadas lá. Então, no mundo todo a gente tem uma tensão, né? Agora, o caso da Ucrânia, ele é emblemático porque você tem uma invasão no sentido tradicional da coisa. É diferente de um grupo terrorista, é diferente, né, de uma etnia, de uma movimentação, né, mais interna. A Rússia é uma guerra tradicional, é um estado invadindo o outro, né, como há muito tempo não se via. Então, isso aí foi realmente causou um furdunço, né, na Europa, assim como no mundo, mas principalmente os europeus. Por quê? Porque os europeus ali estão no quintal da Rússia, né? Então, a Rússia é o país mais armado, né, em questões nucleares. Eles têm, a economia deles não se compara com a economia dos Estados Unidos e mesmo da Europa, mas mesmo assim eles estão, né, muito bem equipados. E isso faz, né, principalmente com essa política quase imprevisível do Putin, né, e muito agressiva, muito expansiva, isso faz ali, principalmente aquelas nações mais fracas ali, se sentirem bastante ameaçadas, né? Então a postura ali é sim de um armamento, de uma corrida armamentista. Muita coisa está mudando na lógica da Europa. Países aí que até por resquício, né, rescaldo da Segunda Guerra, eram países assim que tinham uma postura de autodefesa, de não criar um exército muito forte, que é o caso, por exemplo, da Alemanha, e que não está diretamente envolvido nesse conflito, mas também, de certa forma, está sendo influenciado pela nova geopolítica, o Japão, né? Eles estão muito claramente avançando, né, de uma maneira que desde a Segunda Guerra eles não avançavam, né? Então, assim, o Japão tem usado subterfúgios lá da Constituição deles, né, e tal, algumas brechas de interpretação para que eles desenvolvam uma capacidade ofensiva, né, que eles são constitucionalmente proibidos de fazer isso. A Alemanha, mesma coisa também, né? Então, investimentos assim que esses países que foram aí, né, eram os vilões da Segunda Guerra e por causa disso eles não faziam em 6, 7 décadas depois, agora eles estão voltando a fazer. Por quê? Porque o mundo está um lugar muito, muito mais inseguro nessa terceira década do século XXI. É isso daí. Eu acho que você fez um
panorama aí bem completo, Alex. Queria reforçar esse aspecto aí desse rearmamento, né? Isso é sempre muito perigoso. A gente olha para outros momentos históricos aí em que isso aconteceu, né? Século XIX, a Europa foi ali se armando, se armando, se armando, e século XX deu no que deu. Parecem ciclos, né? Sei lá, ciclos de um século, né? E coisa de um século e depois a gente vê essas coisas acontecendo. Mensagens que são passadas que são muito ruins, né? Tipo, você vai lá, desarma um país, aí depois você vai e invade o país. Então, é realmente bastante complicado. A Europa no contexto ali ainda no meio das grandes superpotências, né? Os interesses dos Estados Unidos, os interesses da Rússia. Essa questão da OTAN acabou encaminhando realmente a entrada da Suécia. Finlândia está bem ali na fronteira russa. Não sei se vai dar muito certo a entrada deles, mas esse ponto aí da Ucrânia acendeu muitos alertas, e só que isso tudo tem um outro lado, né? Tem um lado meio cruel também, porque o rearmamentismo movimenta muito dinheiro também, né? A indústria armamentista no mundo aí vai se reorganizando, então isso gera preocupações por um lado, mas deixa muita gente feliz por outro. Então, os interesses geopolíticos, financeiros, econômicos vão se alinhando por aí, e isso às vezes resulta em conflito como esse que está acontecendo agora, infelizmente. Essa ganância toda do ser humano acaba indo parar nesse tipo de coisa aí. Essas influências que se espalham no mundo afora mostram esse mundo hiperconectado, e a gente tem sempre que estar muito atento a tudo que está acontecendo, porque trazendo agora para uma análise aqui do nosso contexto, né, como adventistas, como cientistas adventistas, a gente vê Mateus 24 todo dia aí, né, guerras e mais guerras e tal, e você começa a ver o descortinar de uma solução para uma guerra, mas outras coisas já se preparando aí, começa esse rearmamento aí que a gente percebe de vários países europeus, várias movimentações, esses nacionalismos que vão se exacerbando, né? Então tudo isso são coisas que nos preocupam, mas ao mesmo tempo nos confortam, né? Por vermos as profecias passando assim na frente dos nossos olhos. Encaminhando para o fim desse programa, eu gostaria de algumas reflexões, né? Ali final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a União Soviética teve essa derrocada, se não me engano foi o Fukuyama, né, que ele falava que é o fim da história, no sentido de que teria acabado as grandes conflitos mundiais, porque o bloco capitalista tinha, por fim, vencido o bloco comunista, então os conflitos acabariam. E acabou que, em vez da gente ter um grande conflito, que seria a Grande Guerra Fria, parece que os conflitos se espalharam pelo mundo todo. Então, partindo dessa perspectiva lá de trás para cá, digamos que Deus quiser, essa guerra vai acabar, espero nos próximos meses, né? Torcemos muito por isso, oramos muito. Note, eu não estou falando quem vai ganhar, quem vai perder, mas eu espero que acabe, né? Porque com certeza muita gente vai ganhar com a paz, mas não acaba aí. Qual é a perspectiva que vocês veem do fim desse conflito e o que acontece no dia seguinte? Vamos ter agora a China, os Estados Unidos, a Rússia andando de mãos dadas num jardim bonito, vai acabar as guerras do mundo, enfim. Como é que vocês veem o cenário com o próximo? E mesmo que haja um cessar-fogo ou uma paz aí, espero que nos próximas semanas, o que acontece depois? Eu acho, Ednardo, que essa guerra está na mão dos Estados Unidos e Europa, principalmente nos Estados Unidos, tá? Porque a capacidade da Ucrânia se manter nesse conflito vai depender da quantidade de dinheiro e, né, de apoio na forma de armas e equipamentos que eles recebem do Ocidente. Essa guerra só se prolongou nessa quantidade, nesse tempo aí, porque eles foram fortemente suportados, né, pelo Ocidente, né? Então, aí, principalmente aí, Estados Unidos, né, na administração anterior, que inclusive foi uma grande crítica da campanha do Trump, né? E também aí de atores, né, muito fortes, como o exemplo da Alemanha propriamente dita, né? Então realmente uma grande bola de cristal, né? Sem dúvida, qualquer coisa que a gente falar aqui vai ser muito arriscado, porque o risco de errar é grande, mas assim, algumas coisas são fatos, são líquidos e certas, né? Essa guerra da Ucrânia, ela é uma questão de honra para o Putin, e pode ser mais do que apenas a honra dele que está envolvida. Pode ser que essa dinastia Putin, né? Esse prolongamento indefinido do Putin no poder, ele esteja diretamente relacionado com o resultado dessa guerra, certo? Nós comentávamos aqui no briefing do podcast, né,
que logo antes de iniciar, que uma guerra como essa pode ser um tiro pela culatra, né? Nós tivemos um exemplo bem pertinho nosso aqui, que foi a Guerra das Malvinas, no início dos anos 80, né? E que acabou, né, uma tentativa muito mal sucedida da Argentina de mostrar poder e ganhar com isso créditos políticos, acabou saindo pela culatra, e o regime militar, como consequência disso, acabou na Argentina, e você consolidou, né, e mitificou a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? Então, assim, quem vence uma guerra realmente colhe muitos louros em todas as áreas, e quem perde uma guerra perde de igual forma em muitas áreas. Então, assim, Putin não está nem um pouco a fim de perder essa guerra, né, ou não de sair por baixo, sair assim como a gente fala no colóquio aí, né, sair com o rabo no meio das pernas, porque isso aí pode significar simplesmente uma condição insustentável para ele politicamente dentro da Rússia no futuro próximo. Sem dúvida nenhuma, ele tem recebido muito apoio da China e de outros inimigos aí ideológicos, né, dos Estados Unidos aí por baixo dos panos, e descumprimentos aí de sanções e de bloqueios, e ele vai continuar com essa guerra, né, até tentar vencer por exaustão, até que, né, o Ocidente realmente feche a torneira para o Zelensky, né? Então, assim, não sabemos, possivelmente ache-se um meio termo, mas meu palpite é que se essa guerra terminar, realmente num curto prazo aí, vai ser com alguma perda de territórios, né, para a Ucrânia, e algo que eles vão ter que amargar e conviver com isso. Por outro lado, não acho também, né, não se avizinha que a Rússia vai conseguir efetivamente tomar a Ucrânia como um todo, né? Eu acho que isso aí já não faz mais parte do cardápio deles, como era no início, né? Mas assim, são apenas palpites, apenas leituras, né? Que estão sujeitas aí, com certeza, aos seus erros, né? E o futuro a Deus pertence. Agora, fazendo eco aí às palavras, né, do Rommel, é Daniel 2 também, né, se cumprindo. Além das guerras e rumores de guerras de Mateus 24, a gente vê também os pés de ferro e barro, né, que são representados ali na estátua do sonho de Nabucodonosor, representando as nações do tempo imediatamente no momento da volta de Cristo, né? A volta de Cristo, que é a rocha cortada não por mãos humanas, encontra um mundo dividido, né? Um mundo em parte forte como ferro e em parte fraco como barro, mas que tentam se unir por meio de acordos e casamentos e não conseguem. E eu acho que o cenário está claríssimo, está mais do que nunca pintado, né? E eu acho que a grande esperança nossa, o grande próximo evento geopolítico aí do mundo, né, em proporções globais, vai ser a volta de Jesus mesmo. Excelente, Alex, é por aí. Eu acho que assim, amarrando nessa linha aí, a gente tem visto aí o nosso czar do século XXI, né, nosso czar Putin. Acho que em qualquer cenário ele continua aí muito fortalecido. É uma estratégia arriscada, mas que muitas vezes funciona. O inimigo externo acaba gerando uma certa coesão interna. Putin garante essa coesão por vários meios, alguns meios razoavelmente lícitos, outros nem tanto, mas o fato é que ele vai continuando. Já a outra superpotência é o outro ponto, né? A gente vê um mundo da unimultipolaridade, não tendo também usado aí nas relações internacionais, que é essa preponderância dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está ali dominando e com outros polos de poder um pouco mais secundários, né? Nesse aspecto dessa secundarização, a Europa é cada vez mais coadjuvante, né? A União Europeia, todo o aparato europeu ali vai se tornando sempre mais coadjuvante, mais secundário, né? Apesar de serem atores importantes, terem uma grande importância enquanto bloco e tal, mas não vai mais estando assim nos polos centrais, né? Essas coisas que você mencionou aí da presença do presidente francês aí nas negociações e tal, mas a Europa vai perdendo tração, enquanto essa geopolítica mais agressiva, né? A gente está só no primeiro ano do Trump. O nosso czar Putin está há bastante tempo, já deve ficar por aí mais um pedaço. Tem mais 3 anos e meio aí pela frente, praticamente. E a questão da política americana também pode gerar fortes desenrolares aí pelo futuro. Eu acredito que o conflito vai se resolver nesses meses próximos, e a questão que o Ednardo falou do dia seguinte é sempre um dia muito imprevisível, mas Putin deve continuar poderoso ainda nesse dia seguinte. E depois seguir buscando outros conflitos, o que não falta aí, o grande Império Russo, né, são conflitos aí para gerar essa continuidade no poder, né, e as atenções nos últimos tempos
se voltaram muito para os outros conflitos, especialmente Israel. Então o mundo vai seguir nessa de acompanhar esses problemas todos e perceber a forte incapacidade humana, né? Conforme você mencionou sobre Daniel 2. Infelizmente a gente sempre vai se afundando nessas coisas, orando para que as coisas se amenizem, tenham uma solução razoável, mas sabendo que só há uma solução final e definitiva para isso tudo, e esse é o nosso maior anseio. Bem, Vi, tivemos aqui hoje então um programa sobre esse tema que, como vocês viram, está longe de ser esgotado. Pode-se falar horas e horas sobre isso, a gente não consegue realmente ter uma conclusão, até porque os fatos atropelam qualquer análise que acontece, sempre tem alguma novidade acontecendo. Como a gente pode ver, política interna também afeta a política externa e vice-versa, tá certo? São atores muito complexos, em cenários ainda mais complexos, mas acima de tudo, para a gente se despedir aqui desse programa, peçamos bênçãos sobre essas pessoas, sabedoria, paz, que oremos por esses povos, por essas populações, que acima de tudo a gente lembra que ali tem dezenas de milhões de pessoas perdendo seus entes queridos, mandando seus filhos sem saber se eles vão voltar da batalha, até nas próprias casas, às vezes sendo atacadas, destruindo seus patrimônios, seus futuros, seus sonhos, mas acima de tudo que a gente ore para essas populações e para que eles cada vez mais sintam ou tenham acesso ao reino de Deus. Esse sim, o reino que a gente precisa realmente obedecer, o reino que a gente precisa realmente seguir, e só ele realmente pode trazer a paz que a gente precisa, né? Talvez não agora, talvez amanhã, mas temos muita fé que Jesus vai voltar e colocar um ponto final nessas tragédias todas, tá? Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. Quer mostrar ao mundo a sua pesquisa científica? Então corra! Mande seu resumo para o 6º Congresso Internacional de Cientistas Adventistas até o dia 10 de agosto. O congresso acontecerá de 17 a 19 de outubro de 2025 no Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, em Engenheiro Coelho. Mais informações no site www.cientistasadventistas.com.br. A gente se vê por lá. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.